E aí, candidata, tudo bem com vocês? Professor Marcos de Atualidades, hoje aqui abrindo o Aprendi Mais Essa, cujo tema, acho que você vai achar muito interessante. Tá aí o tema: longevidade de governos na República do Brasil. Quem mais tempo governou o Brasil e quem menos tempo governou esse país. Pode ser que você não saiba, não é, candidato? Então, por isso que eu achei por bem fazer esse Aprendi. Mas essa aqui, claro, vai abordar o período republicano brasileiro. Porque, afinal de contas, quando falamos de presidente, nós temos que falar, né, da República. Então, o que vai acontecer? Vamos lá. Primeiro, lembrar você que o início da nossa República se dá no dia 15 de novembro de 1889, né? Proclamada a República por Marechal Deodoro, termina a fase imperial, iniciamos aí a República. Essa República, ela vai ter que construir uma nova Constituição. Então nós vamos ter aí um período de transição que vai de 1889 a 1891, que apesar de ser governado por Marechal Deodoro da Fonseca, esse na verdade é um governo transitório. Uma vez concluída a primeira Constituição republicana, em 1891, nós vamos ter eleições, que aliás serão indiretas, e novamente vamos ter Marechal Deodoro da Fonseca, que vai abrir a República da Espada. Como você está vendo aí, a República da Espada vai de 1891 a 1894. Só que Marechal Deodoro renuncia ao cargo e assume Floriano Peixoto, que também era militar. Então, por isso que a gente chama esse período muito curto, né, de 1891 a 1894, de República da Espada. Aí nós vamos ter eleições e vai assumir o primeiro presidente civil dessa república, que é Prudente de Moraes, isso lá em 1894. Abre assim a chamada República Oligárquica, ou República Velha, que vai até 1930, quando através de um golpe aí, construído pelos militares, o último presidente da República Velha, Washington Luiz, é deposto. E quem é colocado no lugar dele? Justamente o homem que mais tempo vai governar o Brasil, Getúlio Vargas, de 1930 a 1945. Só que aí temos que lembrar também que, uma vez terminado esse período de 15 anos do Getúlio, vai ter início a República Populista. E na República Populista, Getúlio Vargas vai voltar ao poder através da eleição. Cometendo suicídio em 1954 tendo assumido em 1951, Getúlio vai perfazer aí mais 3 anos e meio. E é por isso que você tem aí no pequeno texto que Getúlio governou por um pouco mais de 18 anos e meio. E até hoje ninguém conseguiu superar essa marca. Então, estou aí mostrando para vocês quem mais tempo governou o Brasil. Esse homem é gaúcho, Getúlio Dornelles Vargas. Ok? Então fechou essa conta, quem é que mais tempo governou o Brasil. Ocorre que o suicídio de Getúlio Vargas em 1954 vai provocar uma crise política. Então nós vamos ter a seguinte situação. Primeiro vai assumir o vice-presidente, que é quem você está vendo aí à tua esquerda, o senhor Café Filho. Ele assume em 26 de agosto de 54. Ano seguinte vamos ter eleições em outubro, que serão vencidas por quem, hein, candidato? Pela chapa
pela chapa JJ. Tá vendo aí? Juscelino Kubitschek e João Goulart. São eles que vão vencer a eleição em 1955. Acontece que o partido UDN, União Democrática Nacional, não gostou nada dessa história, ou seja, aliado o partido mais empresários e militares conservadores, há sim uma articulação para tentar impedir a posse de Juscelino Kubitschek e João Goulart, né, que era o vice, principalmente porque João Goulart era herdeiro declarado de Getúlio Vargas. Então, essa turma conservadora, o DN, queria arrumar um esquema para impedir a posse do senhor Juscelino Kubitschek. E isso vai vir de uma forma muito interessante. Então, vamos a ela, né? Nós vamos ter, então, assim, temos o presidente da Câmara dos Deputados, Carlos Luz, e o jornalista Carlos Lacerda. São dois políticos importantes do partido, o DN, principalmente o senhor Carlos Lacerda, que sempre foi um inimigo declarado de Getúlio Vargas e, claro, não quer ver o seu herdeiro político, né, o herdeiro de Getúlio, como vice-presidente. Então, é feito aí, como eu já disse, um esquema para impedir. Esse esquema é importante você ter aí o nome de dois militares. O primeiro, à sua esquerda, Coronel Jurandir de Bizarria Mamed. Bizarria Mamed era inimigo político de Getúlio, amicíssimo da política externa americana, abraçou essa questão de anticomunismo, de aliado aos Estados Unidos. Então, Mamed era também contra a posse de Getúlio e João Goulart. O problema para esses senhores que queriam um golpe era o general Henrique Teixeira Lott, que você está vendo aí à sua direita. Enquanto Bizarria Mamed era favorável a um golpe, Henrique Teixeira Lott não. Tanto é que ele era considerado um legalista, ou seja, favorável à Constituição. Bizarria Mamed, não que ele fosse inimigo do general Lott, mas ambos tinham suas posturas muito claras, muito bem declaradas. Quem colocou no cargo de ministro como marechal de guerra, que é o cargo maior aí entre os militares no Brasil, foi o próprio Café Filho. O Café Filho havia colocado o Lott como marechal de guerra e o Lott sempre foi objetivo. Temos que respeitar a Constituição. Então, os golpistas precisavam se livrar do Lott. Então, essa é a questão-chave. Como é que eles vão se livrar do Lott? O senhor Bizarria Mamed participou de um velório de um outro militar, né? Ali durante o velório, houve discursos de alguns militares, entre eles o Bizarria Mamed. Bizarria Mamed não escondeu a sua preferência e ele deixou claro para todo mundo que estava ouvindo. Precisamos anular a eleição de Juscelino Kubitschek. Henrique Teixeira Lott estava presente. Como marechal de guerra que era, ele exigiu uma punição ao coronel Bizarria Mamed, porque afinal de contas o coronel agiu de má fé. Recorreu ao presidente, Café Filho, que negou qualquer punição ao coronel. E aí o Lott, claro, não gostou dessa ideia. Acontece que Café Filho vai renunciar, vai dizer que ele está com problema de saúde
e renuncia ao cargo de presidente, que como ele era vice, quem é que vai assumir? O Carlos Luz. E esse, que é favorável também ao golpe, não vai aceitar dar uma punição ao Bezarria Mamed. Já que o presidente que renunciou não quis punir, e agora o novo presidente, que era o presidente da Câmara dos Deputados, o Carlos Luz, também não vai punir Bezarria Mamed, o que faz o Lott então? Ele vai e manda uma carta de demissão do cargo de marechal de guerra. Era justamente isso que os golpistas queriam. Ocorre que o senhor marechal de guerra, Henrique Teixeira Lott, descobriu a trama. E ao descobrir a trama, ele lança aquilo que vai ser conhecido como Movimento 11 de Novembro. Ou seja, o senhor Lott manda cercar a capital, inclusive o aeroporto, a central de telefonia, manda suas tropas ocupar os quartéis do Rio de Janeiro. E é claro que Carlos Luz, Carlos Lacerda e os militares amotinados tentaram pegar um navio e chegar até Santos, subir aqui para São Paulo e procurar apoio. Ocorre que essa história acabou não dando certo. Todo mundo foi preso, a mando do marechal de guerra Henrique Teixeira Lott. Então, com isso, eu quero que você conclua o seguinte: o senhor Carlos Luz, que assumiu no lugar do Café Filho e agora é presidente da República, governou por apenas 4 dias. Logo que assume a presidência, Carlos Luz deixa claro para Henrique Teixeira Lott que não vai haver punição para o Bezarria Mamed. Passam-se 3 dias até o marechal de guerra Henrique Teixeira Lott dar voz de prisão ao presidente Carlos Luz, que ao fugir para São Paulo e depois for detido, ele não pode mais assumir como presidente. Ou seja, Carlos Luz ficou apenas 4 dias no poder. Inclusive, esse texto que eu estou deixando aqui, eu estou explicando essa situação. Com a situação plenamente desfavorável, Carlos Luz, Carlos Lacerda e alguns ministros e o coronel Mamed embarcam no cruzador Tamandaré, às 9 da manhã, rumo a Santos. Eles querem chegar em São Paulo e tentar organizar uma resistência, mas a tentativa foi frustrada pela ação do general Falconieri, que chegou primeiro em São Paulo, obrigando o cruzador Tamandaré a voltar ao Rio de Janeiro. Tal fato marcou a vitória do general Henrique Teixeira Lott. A Câmara dos Deputados vai impedir Carlos Luz de exercer a presidência. Ele governou por, 4 dias, empossando Nereu Ramos, que era o presidente do Senado, correto? E o Café Filho, que tenta retornar ao cargo, foi impedido por estar envolvido com o embargo da posse dos eleitos. Nereu Ramos conseguiu no Congresso o direito de governar em estado de sítio por 30 dias e assim foi possível sustentar o governo para que os candidatos eleitos tomassem posse no dia 31 de janeiro de 1956, correto? Então, é assim que você fica sabendo que Carlos Luz, ex-presidente da Câmara e da República, governou apenas por 4 dias. É o político que menos tempo governou
o Brasil. Você está vendo aí a posse de Juscelino e João Goulart no dia 31 de janeiro de 56, enquanto que Henrique Teixeira Lott é homenageado e graças a ele foi impedido aí esse golpe contra a posse de Juscelino e João Goulart. Getúlio Dornelles Vargas é o político que mais tempo governou o Brasil. Carlos Luz é o político que menos tempo governou o Brasil. Então, essa parte aí, esse período da nossa República mostra o quanto que as crises políticas que o Brasil já passou, né? Com o suicídio do Getúlio, a eleição do Juscelino, a tentativa de golpe, depois nós vamos ter também a renúncia de Jânio, há uma tentativa de não deixar João Goulart, porque João Goulart também vai ser vice-presidente do Jânio Quadros, né? Há uma tentativa de não deixar ele tomar posse, e em 64 nós vamos ter o golpe militar do dia 31 de março, e assim vai, como você já deve saber. Então, essas são, né, as altas e baixas aí da nossa República, e a intenção aqui do Aprendi Mais Essa foi isso, dizer para você quem mais tempo governou o Brasil e também quem menos tempo governou o Brasil. Getúlio é o que mais tempo governou e Carlos Luz o que governou por menos tempo. Beleza? Espero que você tenha gostado. Deixa aí um comentário, por favor, e até mais. Saudações, amigos e alunos do NEAF. Vamos lá? Gostou do vídeo? Vamos se inscrever aqui no canal de atualidades do NEAF. E aí, né, você não só dá um sininho aqui pra gente, como se inscreve para receber o nosso material de atualidades. Beleza? Grande abraço, até!